Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. A morte sempre foi um tema que fascinou a história da filosofia. Narram as tradições do pensamento filosófico ancestral que a morte sempre foi envolvida por superstições, por crendices, por anseios e por ambições nas quais o espírito humano despejou em cima desse assunto as variadas manifestações da sua imaginação e das suas fantasias. A morte parece ser o tema mais antigo da história da humanidade. Acredita-se que é uma obra firmada por Gilgamesh na Babilônia, quase 3.000 anos antes de Cristo. Uma das primeiras obras da filosofia é a respeito da vida. A maioria das páginas, no entanto, sobre a morte. Mais tarde, Safo, na Grécia, escreve também um tratado muito grande sobre a vida, metade dele, a respeito da morte. Porquanto, parece-nos que a história filosófica e as escolas de pensamento, para tentar entender a vida, teria necessidade de entender o que é que acontece no momento da morte. O fenômeno que tanto intrigou escritores, pensadores, poetas, artistas em geral, e que ora é travestido por um medo, uma fobia, uma manifestação quase claustrofóbica, e por outro lado, sendo envolvido por situações de ignorância, ou por superstições perfeitamente dispensáveis, a morte passou como sendo o desafio intrigante e aquilo que mais fascinou a história do pensamento humano. Porque, para se dar uma ética existencial, repetimos, para se dar um caráter ético e lógico, para se estruturar um caráter estético e filosófico sobre a vida e o sentido da mesma, seria necessário entender o fenômeno da morte, o que é que acontece, o que é que sucede, o que é que ocorre, quais são os seus mecanismos. E é assim que vamos encontrar as religiões, de uma maneira geral, e a filosofia de forma particular, tentando esquadrinhar esse enigma, fascinando a maioria dos pensadores ancestrais e tomando conta dos pensamentos desde a mitologia, que tentou enquadrar o ser humano dentro de uma destinação para regiões ou situações de sofrimento ou vivências de felicidade. É assim que vamos encontrar uma tendência no ser humano, tendência essa de intuir a respeito de uma sobrevivência após a morte, de uma causalidade da vida orgânica, de uma continuidade no seu processo orgânico, no seu processo do existir, acima e transcendendo as barreiras orgânicas. Assim é que vamos encontrar em todas as culturas a presença do conceito imortalista, a presença da crença na vida após a morte. Mas, como a criatura humana vai evoluindo, de acordo com os níveis de consciência, encontramos a visão ancestral de lugares
de punição, entre aspas, de castigo, como era colocado no passado, ou lugares de recompensa, de compensações para os desafios da marcha existencial. Na Grécia Antiga, encontramos a divisão nessa dualidade do bem e do mal, que a psicologia analítica tão bem interpreta nos seus arquétipos, nas colocações dos campos elíseos, que seria um lugar de bem-aventurança, de plenitude, e ao mesmo tempo o Tártaro, que seria o local de sofrimento e de prestação de contas daqueles que cometeram crimes, que defraudaram as leis, que corromperam e que corromperam os outros. Ao lado deles, Hades, o Deus responsável pela imortalidade e pelo budismo, com o Nirvana de um lado e o local da prestação de contas e do renascimento corporal, a chamada Samsara, o ciclo vicioso das reencarnações, no caso do pensamento budista. Encontramos, na mesma ordem de ideias, no povo hebreu, a ideia da Jerusalém libertada, da plenitude de Jeová, do encontro com o homem, com H maiúsculo, que significaria a ideia de Deus, que na conceituação hebraica ou judaica era homem, daí porque Jesus no futuro seria chamado Filho do Homem. Ao lado disso, as Geenas, os locais de sofrimento, que nas cidades em volta de Israel, especialmente, eram locais também que significavam os lixos das cidades, os finais de linhas das cidades, onde se atiravam os monturos, os lixos. E ali também Geenas, eram os locais de sofrimento, para onde as almas daqueles que não fossem obedientes à lei mosaica, aos mandamentos judaicos, deveria ir para padecer a prestação de contas e o encontro com o julgamento, o juízo. Essa colocação deveria ser mais tarde desenvolvida, apropriada à mentalidade do futuro, que em cada cultura, seja no Oriente Ancestral, seja no próprio Ocidente, mesmo na época do florescimento da filosofia, sempre encontrou ressonância, uma intuição do ser humano das compensações que ele vai lograr, que ele vai alcançar após os sucessos e insucessos das peripécias materiais. É assim que encontramos na Idade Média o desenvolvimento de 3 locais geograficamente estabelecidos, que é uma construção hebraico-romana cristã, graças à religião tradicional e dominante que se derivou do pensamento cristão primitivo. Essa religião, que de alguma forma dominou a Idade Média, estabeleceu seus conceitos também em base dos seus teólogos, dos seus filósofos, cada um deles estabelecendo, de acordo com a mentalidade que também aceitava esses paradigmas, a ideia do céu, que vem da palavra latina soelo ou coelo, que significa lugar côncavo, lugar alto côncavo, portanto um lugar acima, dando a ideia de uma transcendência. E inferno, que vem da palavra latina infernus, que significa um local inferior, portanto um local que para a mentalidade medieval, já que não se conhecia o espaço e que cima e baixo depende da referência que se tome, porque não há no espaço nem cima nem embaixo, senão de acordo com algum referencial, deveria significar um local inferior, já que na conceituação medieval a Terra era o centro do universo e as estrelas eram apenas lâmpadas que Deus colocou para embelezar a paisagem humana. Era a ideia que se fazia. Naturalmente que vários teólogos, tanto quanto escritores, com as suas inspirações mais ou menos anímicas, mediúnicas, também literárias, deveriam traduzir a cultura e o contexto da época. Desde Teresa d'Ávila, que falava dos seus transes paranormais, dentro da linguagem medieval, da vivência que ela tinha no contato com sofrimentos, além da dimensão física, que ela denominava inferno, até outros santos, filósofos, pensadores, que também em estado de emancipação da alma,
de desprendimento da personalidade também vislumbravam locais de sofrimento que eles não conseguiam compreender na época. Até Dante Alighieri, o grande escritor italiano, que escreve a sua Divina Comédia e que vai ser um dos pontos fundamentais da Idade Média para estruturar esse pensamento. A ideia de locais paradisíacos, de plenitude, e locais de sofrimento, de situações embaraçosas. O ser humano quase sempre voltado para o masoquismo, o pessimismo e a sua situação mais imediata, quase sempre se apropriava muito mais dos locais de sofrimento, descrevendo com uma minudência, com um detalhamento muito maior, talvez por ser uma referência muito mais próxima ao seu nível de consciência, enquanto os locais paradisíacos ele não conseguia muito bem estruturar, dando a ideia naturalmente mitológica, algo ociosa, que a humanidade deveria aspirar e que para a mentalidade medieval deveria satisfazer, e naturalmente ocorreu uma digestão psicológica daqueles conteúdos. É, portanto, um conceito medieval que atendia à época. A ideia de purgatório deveria surgir mais ou menos a partir do século IV. Acredita-se a sua autoria ao Papa São Gregório, também chamado Gregório Magno, que, segundo a tradição, em 593, apresentaria o termo latino Purgatorius Ictus, que significa fogo purificador. Na sua conceituação, refletindo a respeito das tradições das Escrituras Sagradas, nas quais ele via apenas os termos céu e inferno, desde a época de Jesus, que já se utilizava desses conceitos, ele começa a refletir em locais intermediários, locais para onde as almas iriam, que deveriam ter cometido pecado, segundo a colocação da época, equívocos, que não mereceriam nem a plenitude celeste imediatamente, nem o castigo divino, ainda segundo a colocação da época, do inferno, porque cometeram equívocos suaves, deslizes suaves. Não me pergunte o que é deslize suave ou deslize pesado, que eu não sei responder. Foi ele que conceituou. E que colocou, estruturou dessa forma para dar uma ideia daquelas almas que se equivocaram, mas que ainda tinham chance de se salvarem. Essa ideia do fogo purificador, que portanto deveria purificar ou purgar da criatura os seus equívocos, estruturou uma nova mentalidade na Idade Média. Essa mentalidade desvirtuaria-se mais tarde, em face do comércio religioso, do desenvolvimento das indulgências, a simonia e a comercialização religiosa que predominou na época, dando ou concedendo às criaturas a oportunidade de encaminharem os seus parentes, os seus entes queridos, que iriam para o purgatório, terem a chance ainda de serem salvas. E naturalmente aqueles que se derivaram desse pensamento estruturaram uma teologia cada vez mais complexa, absurda e deturpada, para que aqueles que tivessem posse financeira pudessem pagar a concessão dos seus entes queridos e a liberação deles do purgatório para o céu. E aqueles que não tinham a condição, naturalmente tinham que orar e se submeter aos preceitos eclesiásticos. Era, portanto, a conceituação, a ortodoxia religiosa na época, a ideia pequena e absurda a respeito da divindade, como se a divindade precisasse comercializar aquilo que era própria dela, porque se é dona de tudo, a divindade só empresta esses valores para nós. Então, era a conceituação que predominava. Martinho Lutero, o monge agostiniano, que nunca havia lido a Bíblia, nunca havia travado contato com o Novo Testamento e o Evangelho. Ele havia se doutorado em filosofia e em teologia, sem nunca haver compulsado o Novo Testamento. Havia lido os livros dos teólogos da época, mas era proibido acessar diretamente as chamadas Santas Escrituras. Mas como tinha um amigo seu que era dono de uma biblioteca na Alemanha, ele conseguiu
tendo acesso e compulsando as anotações de Mateus e de Lucas, ele se deslumbrou com o Evangelho e percebeu que tudo aquilo que ele havia aprendido nos cursos e na universidade de teologia nada tinha a ver com as colocações de Jesus Cristo e os seus discípulos no Novo Testamento. Foi a partir daí que ele inicia a famosa Reforma Protestante. A sua obra, As 95 Teses, tem como um dos pontos fundamentais a sua revolta contra o conceito de purgatório, porque era uma forma muito sutil e ao mesmo tempo astuta do poder religioso conseguir manipular e explorar as pessoas, segundo as suas palavras. Porque aqueles que estavam condenados ao inferno não tinha jeito. Aqueles que iam irrevogavelmente para o céu também estavam salvos. Mas aqueles que estavam nesse local temporário de transição, onde deveriam ser avaliados, poderiam ainda receber a salvação. E era isso que era usado para a exploração da ignorância. Lutero elabora as suas famosas 95 teses, revoltando-se contra a ideia de purgatório, especialmente contra as indulgências, o mercado religioso, e vai colar na famosa igreja de Wittenberg, na Alemanha, a sua obra, dando início à Reforma Protestante. Lamentavelmente, mais tarde, alguns teólogos começam a discordar. Alguns, inclusive pais do protestantismo, começam a ter ideias diferentes, como é o caso de Calvino e outros. E vamos desembocar em vários ramos e, lamentavelmente, pelo menos à época, a religião que surgiria caiu nos mesmos erros, nos mesmos fanatismos e nas mesmas explorações da religião dominante e da fé cega ancestral. Essas colocações deveriam dar uma ideia, e dão-nos uma ideia, da mentalidade que o ser humano tinha, não obstante com a indumentária e a capa religiosa, ainda eram mais extintos do que raciocínio. A maioria daqueles pensadores e teólogos da religião ainda estava em estado de consciência muito atrasada. Ainda permaneciam em situações perturbadoras com seus conflitos, graças aos quais pintavam as regiões de sofrimento com fogo, a ardência, porque, segundo os estudiosos hoje da psicanálise, grande parte deles tinha inclusive tormentos sexuais, que não conseguiam solucionar, e graças a essas repressões e castrações, transferiam seus conflitos para os fiéis, na ideia do inferno, do fogo ardente das paixões e das situações de conflitos que eles carregavam no seu mundo íntimo. Essas colocações deram lugar para que Carl Gustav Jung, na já referida mensagem e conceituação e psicologia dos arquétipos, tentasse interpretar como sendo símbolos do inconsciente humano. Eram símbolos que permaneciam como sendo universais, que passam de cultura a cultura e que permanecem com a roupagem diferente, mas cuja essência é a mesma, e que ele dá a ideia de ser forças da própria personalidade humana, que a personalidade humana, não entendendo, coloca para fora num combate interno entre o bem e o mal. Ele examina, por exemplo, o mito de Jó e a luta de Jó diante de Jeová, de Deus e da tentação de Satanás, como sendo a luta do ego entre as manifestações instintivas, a sua sombra representada no Satanás, no diabo, e o self representado no Jeová. Ele também estuda a ideia mitológica de Lúcifer, que revoltando-se contra Deus foi castigado e desceu aos infernos. Ele examina esses arquétipos, esses mitos no Código de Hammurabi, no qual já se encontra a ideia dos comportamentos que para a comunidade deveriam ser reprocháveis, condenáveis, e aqueles que deveriam ser bons. São, portanto, conceitos do inconsciente humano, que estão no próprio psiquismo da criatura, a luta, o combate do bem e do mal, tanto quanto no Zen da Avesta, quando ali é apresentada a luta entre Ahrimani e Osmudi, o Deus do bem e o Deus do mal, que lutam interminamente. Ou do hinduísmo, Shiva, o Deus destruidor, e Vishnu, o Deus
da criação e acima dos dois, a ideia de Brahma, que seria o criador de todas as coisas. Já havia aí o conceito ancestral de 3 em 1, que mais tarde deveria ser traduzido mais tarde como uma corrupção, incorporando os conceitos ancestrais do mistério da Santíssima Trindade. 3 em 1 também. Era, portanto, arquétipos que a mentalidade humana oriental apresentou como símbolo do Tao, o Yi e o Yang. Porque em nosso mundo, segundo ainda Carl Gustav Jung, nós estamos diante de contrastes. Vivemos um mundo que sempre estamos em contato com contrastes, dia e noite, homem e mulher, gelado ou quente, e assim por diante, bem e mal. São contrastes que para a nossa mentalidade ainda não conseguimos sair, superar. Precisamos de vivenciar a noite para entender o dia e vice-versa. Precisamos, às vezes, vivenciar doenças para entender o que é a saúde. Precisamos vivenciar em alguns momentos a escuridão para saber o que é a ausência de escuridão, que é a luz. E vice-versa, porque estamos num mundo polar, portanto de polaridades. Um mundo que há contrastes o tempo todo, no qual, em nosso estágio, repetimos, não conseguimos ainda fazer a integração ou a transcendência dessas manifestações psicológicas, na opinião de Carl Gustav Jung. Essas colocações, portanto, dão ensejo a vários estudos, a várias reflexões, que vão desembocar no pensamento da religião, da teosofia, do misticismo, do esoterismo atual, todos eles também tendo uma espécie de conteúdo, aquilo que é ético, aquilo que é nobre, aquilo que não é, e que vai naturalmente dar-nos uma ideia desse anseio do ser humano e dessa intuição que deve haver uma lei do retorno, uma lei de compensações para aquilo que a criatura executa, desencadeia aqui na Terra. E é assim que vamos encontrar também as colocações maravilhosas de Allan Kardec. Allan Kardec talvez seja o primeiro pensador que, assessorado pelo mundo espiritual, tenta fazer a síntese dessas polaridades. Em uma visão metafísica profunda, ele vai examinar em A Gênese a questão do bem e do mal e concluir dizendo filosoficamente: o mal não existe, porque mal é apenas a ausência do bem, é a permanência da ignorância, da mesma forma que a escuridão é a ausência da luz. Não é a escuridão que apaga a luz, é a luz que diminui a intensidade da treva, diz o codificador. Mas ele, examinando as grandes questões da humanidade, em O Livro dos Espíritos, na sua 4ª parte, das esperanças e consolações, quando ele examina as esperanças e consolações depois da vida física, os sofrimentos e as felicidades da vida material, e ele recebe também informações dos espíritos, dos sofrimentos e das venturas da vida espiritual, para estruturar uma teologia diferente. Todas as teologias são de natureza especulativa, mas ali não estava um estudo, não era um estudo de caráter especulativo, não era apenas uma análise lógica e filosófica. Não foi o Espiritismo que estruturou essas ideias, foram os espíritos que vieram para elaborar o Espiritismo. Allan Kardec convida vários médiuns para estruturar o Livro dos Espíritos. Recebe informações de várias partes do mundo. Fazia, às vezes, uma pergunta a vários médiuns de várias partes do mundo diferentes. Chegou a comunicar-se com 1000 médiuns diferentes, porque sabia 5 idiomas além do francês. E recebendo as informações, ele organizava para dar um código de consenso, aquilo que era consensual que chegava, médiuns que não se conheciam, espíritos diferentes que em transe se manifestavam, e ele se surpreendia com o caráter científico da repetição, que é, aliás, a base de toda a ciência, a replicação científica, o método que aqui nós podemos experimentar e investigar, e que outra pessoa, outro pesquisador pode chegar à mesma conclusão com o mesmo método. Ele então investiga de maneira notável e percebe que as informações podem ter palavras diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, a respeito das vivências. Retira as opiniões pessoais, porque os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra.
Da mesma forma que a população humana é muito heterogênea, o mundo espiritual também o é. Os seres humanos têm níveis de cultura, de inteligência, de conhecimento e de moral diferentes. O mundo espiritual, já que o mundo espiritual é a população humana que se despiu da carne, deve ter também essa diferença. Então ele diz que não se deve acreditar na opinião de um espírito isolada, porque o fato de estar desencarnado não quer dizer que ele tenha toda a sabedoria. E chega a ponto de dizer, há espíritos que sabem menos do que alguns homens. O que chama a minha atenção, a sua sabedoria, o seu espírito frio, analítico, científico, do ponto de vista para a investigação, para estruturar o consenso daquilo que ele recebeu. Quando as informações se repetiam, ele percebeu que era uma fonte, era uma única fonte que se manifestava, portanto era um consenso do mundo espiritual. E no capítulo das esperanças e consolações, quarta parte, ele examinando as questões do futuro humano, da teologia, a teologia tanto investigou essas questões. Na pergunta 1013, já no final da obra, ele interroga as entidades venerandas: o que é que se deve entender por purgatório? E os espíritos respondem: dores físicas e morais, local ou experiência de aprimoramento, de superação, de desenvolvimento do espírito para galgar planos mais elevados. Frequentemente, ainda dizem os espíritos, a Terra é o vosso purgatório. O planeta, o mundo físico, é o vosso purgatório, onde o espírito mergulha na carne para superar os seus instintos, domar as suas paixões, controlar os seus impulsos agressivos, as suas tendências primitivas e ancestrais, que ele reencarna para tentar superar. Ele tenta desenvolver as virtudes, amadurecer. Então a Terra não deixa de ser um local de purgação, no bom sentido da palavra. Não é um local de misérias necessariamente, de sofrimento. É uma escola de aprimoramento, de valores. Porque quando Jesus fala, no mundo só tereis aflições, é uma linguagem forte. E Jesus tinha que utilizar de uma linguagem forte na época para que as pessoas pudessem entender. No mundo só tereis aflições. É claro que Jesus não estava dando uma ideia masoquista e pessimista do mundo, já que ele nunca foi pessimista. Vós sois a luz do mundo e eu sou a luz do mundo. Portanto, não era alguém pessimista. Vós sois o sal da terra, o tempero. Então era a ideia de que no mundo só tereis aflições. A ideia de que no mundo, tudo no mundo exige esforço, exige trabalho, exige dedicação. Se nós agora quisermos comer uma feijoada, é muito bom pensamento, mas vá para a cozinha agora fazer uma feijoada. Para se materializar, quanto esforço. No mundo só tereis aflição. A aflição aqui não é necessariamente uma dor degenerativa. A pessoa chegar no trabalho na hora, sair do trabalho, pegar o ônibus, aqueles que pegam o ônibus, enfrentar esse trânsito maravilhoso. Que um desencarna o outro, e a gente vê o nível evolutivo do motorista no trânsito. Eu acho tão interessante. Às vezes a gente quer mudar de pista, a pista está livre, o carro lá atrás, ele acelera. Dava para a gente passar, ele acelera para não deixar a gente ficar na frente dele, porque ele é dono da rua. É o ego. São os conteúdos perturbadores que nós trazemos e que transferimos também para a direção, porque nos sentimos também prepotentes e plenipotentes no momento do veículo, como se fôssemos inalcançáveis ou inatingíveis. É, portanto, uma colocação que Allan Kardec estuda. Esse estudo vai nos levar à ideia do purgatório como sendo o mundo físico. Isso é, as experiências. No mundo só tereis aflições. Então a pessoa vai para tomar uma decisão, por exemplo, é uma aflição. Ele medita, ele reflete. Ou então, para chegar num lugar, como dissemos, para ir, para prestar contas, para cumprir com os deveres de cidadão, para atender as pessoas, para ter os deveres familiares, os deveres pessoais, para atender os deveres aos quais somos chamados, são aflições. São espécies de aflições. Eu costumo contar, dando-nos um exemplo, a pessoa vai para o trabalho
E aí vai para o ônibus. E quando ela está esperando o ônibus, já atrasada naquela ansiedade, quando chega, que nem os guias espirituais conseguem entrar, de tão abarrotado. Uma coisa assim, suave, Tancredo Neves. E a pessoa fica naquela indecisão. Eu vou pegar esse homem, mas vou desencarnar aí. Nem o perispírito entra. Então o que é que eu faço? Mas eu já estou atrasado, pega ou não pega, vou esperar o outro, não pega. Sabe o que eu vou pegar? E quando entra, o outro ônibus chega vazio atrás. Aflições. Aí está chovendo, chega no trabalho e vê um motoqueiro, passa pelo lado, nos molha. São, portanto, situações da vida cotidiana. Tudo aquilo que temos que fazer na terra, no mundo material, exige esforço. Portanto, aflições. Jesus tinha razão. Ele utilizou de uma linguagem forte na época, porque a mentalidade, como era muito rude, muito grosseira, no geral, não ia entender se ele falasse de natureza psicológica, de uma forma metafórica, abstrata, metafísica. Era necessário utilizar uma linguagem forte para que as pessoas captassem o seu ensinamento. Então, diz Allan Kardec, o ser humano, na reencarnação, experimenta o próprio purgatório, que não é uma ideia masoquista da teologia do passado, mas uma ideia de crescimento pessoal, de superação de si mesmo, de encontro, e em o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, que a obra Céu e Inferno tem esse título, a justiça divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec desenvolve essa quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, examinando de maneira detalhada cada pergunta que ele fez ao mundo espiritual na primeira obra. Agora, ele fazendo textos, naturalmente sendo avaliados pelo mundo espiritual, para ser submetido ao crivo do consenso do mundo espiritual, para examinar o céu na mentalidade teológica, o inferno, o purgatório, e dar a visão espírita a respeito desses fenômenos, desses conceitos, para concluir: céu, inferno, purgatório são estados da alma, são condições de existência e não locais geograficamente estruturados. Não são locais específicos, diz Allan Kardec, mas são condições da alma. Nós podemos estar aqui, alguns no inferno das perturbações, da consciência de culpa, e outros na plenitude da paz. Portanto, o céu. Diz ainda o codificador, assessorado pelos espíritos: os espíritos bons e maus estão em todo lugar. Não há, portanto, locais específicos. Podemos aqui mesmo estar rodeados de bons espíritos, ou espíritos em perturbação, convivendo na mesma situação, mas cada um desfrutando da sua condição psicológica. O Espiritismo é a primeira doutrina que se saiba que é essencialmente filosófica e psicológica, e menos teológica. Todo ele é para o indivíduo se encontrar, mergulhar para dentro, para encontrar-se consigo mesmo, para descobrir, em uma linguagem ainda psicológica, os seus demônios, o seu Lúcifer interior, o seu inferno pessoal, para superá-lo e naturalmente desenvolver o seu próprio paraíso, que também está dentro dele. Então, essa é a colocação de Allan Kardec nos deslumbra. No Código Penal da Vida Futura, ele desenvolve mais. E é comovente nós chegarmos à mesma conclusão hoje em outras religiões, porque o venerando Papa, o ex-Papa João Paulo II, o antecessor do atual, declarou em uma das suas encíclicas a seguinte colocação oficial que está no Vaticano: nas minhas reflexões a respeito da Bíblia, eu chego à conclusão que céu, inferno e purgatório não são locais específicos, mas são estados da alma, e que o diabo não é um ser real, é uma personificação da ignorância do mal, não é uma figura real. Da mesma forma que no passado Afrodite era a deusa do amor, ou Saturno era o deus do tempo, do relógio, da mesma forma o diabo era apenas uma figura para representar o mal que está dentro de nós, a nossa ignorância. Porque Deus, infinitamente bom, não poderia criar o mal eterno intencionalmente, porque não seria a bondade absoluta. E Deus não tem essa dimensão do castigo. Meu Deus, quando eu li essa encíclica de João Paulo II, Karol Wojtyla, eu fiquei me perguntando, eu acho que ele leu Allan Kardec.
Porque Allan Kardec, há mais de 100 anos antes, concluiu em O Céu e o Inferno a mesma coisa. Dentro dessas colocações, para dizer que são figuras mitológicas, são formas didáticas de explicar o espírito humano mais atrasado, a ideia da religiosidade. Essa ideia de uma condição de céu, de inferno, de purgatório, o diabo, que é uma figura até desgastada, até engraçada aqui para nós, mas que metia medo em tanta gente no passado. São, portanto, colocações que me fazem comover, porque vemos a grandeza do pensamento espírita em pleno século XIX. Os espíritos informando Allan Kardec essa condição, essa situação. E o Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec vai dizer: o indivíduo, no processo de evolução, passa por 3 experiências importantes. A primeira delas, quando ele erra, o arrependimento. A segunda delas, a expiação. E a terceira, a reparação do mal. Notem que colocação interessante. Poderíamos dizer que a primeira, o arrependimento, é o inferno, o fogo do remorso, o encontro consigo mesmo. A pessoa que se faz algo equivocado, algo danoso, e que se dá conta disso, ela se arrepende. O arrependimento é saudável, ela se dá conta, ela, portanto, está no próprio inferno pessoal. Mais tarde passa para a expiação, o purgatório, que Kardec diz: a expiação é assumir as consequências do erro, aceitar a responsabilidade pelo equívoco. Mas a reparação é o terceiro estágio para que ele possa superar a dívida, o débito que ele acumulou. A reparação é o céu. Narra uma história de sabor oriental, que um mestre de artes marciais, recebendo um candidato ao seu discípulo, ansioso, jovem, ouviu do próprio jovem dizer: eu quero que você me ensine as artes marciais, eu quero aprender a disciplina oriental, que é uma forma também de interiorização, de disciplina mental, não apenas de combate, de agressividade. E o homem disse: mas você não pode, você não tem estrutura, um cafajeste como você não pode aprender a veneranda sabedoria chinesa, vai embora, você não presta para nada. E o homem foi ficando enfurecido com tanto desaforo, que foi para cima daquele senhor já idoso, arrancou da cintura uma bainha, dentro de uma bainha a espada, colocou-lhe no pescoço e disse: fala mais alguma coisa, seu velho desgraçado, que eu lhe mato. O sábio olhou e disse: esse é o caminho do inferno. Ele parou e disse: Senhor, me perdoe, perdão. Colocou a espada de volta: perdoe-me, mestre. E começou a chorar. Disse: esse é o caminho do céu. Era, portanto, a sabedoria já ensinando a ele quais eram os dois caminhos que ele poderia trilhar. A agressividade, o impulso, era o inferno. O perdão era o caminho do céu. O encontro consigo próprio. O amor, que Jesus tão bem soube representar. Então, a doutrina espírita, com a sua lógica, vem nos ensinar que Deus não castiga. Como é que a sabedoria absoluta, a inteligência suprema, vai castigar a ignorância? Como é que a toda a sabedoria vai punir para sempre uma ignorância que é temporária? Seria fazer de Deus um ser mais mesquinho do que alguns seres humanos, do que a própria justiça humana, que com todas as suas falhas, tem às vezes aplicações para cada caso, aplicações penalógicas, judiciárias, para cada caso. É, portanto, a mentalidade atrasada, que a doutrina espírita pioneira vem superar, com a lógica de que, para Deus, estamos sempre perdoados. Como eu falei ontem em outra casa, na verdade nem estamos perdoados porque Deus não se ofendeu. O que foi que eu fiz a Deus? Muita gente me fala isso. Mas que presunção. O que foi que eu fiz a Deus? Como se Deus ficasse magoado com a gente. É a ideia do Deus humanoide, do idoso temperamental de Jeová, dos exércitos, de Moisés. Como se o sapo pudesse alcançar as estrelas. É, portanto, a nossa ideia ainda. Não, Deus é amor, como diz o apóstolo João, o evangelista João. Nós agredimos os códigos de ética estabelecidos por ele,
e passamos a sofrer a consequência em nossa consciência. E é o próprio espírito que precisa reparar para alcançar a harmonia consigo próprio, com as leis, com a ética cósmica do universo, sem a qual ele não pode viver em paz. O exemplo dessa peregrinação encontra em várias personalidades cristãs primitivas, mas eu me lembro de Paulo. No início, o Saulo, na perseguição a Estevão, no seu combate aos cristãos primitivos, na sua volúpia de ignorância e ao mesmo tempo de desconhecimento em relação à mensagem cristã, que ele totalmente ignorava, ele acaba assassinando Estevão, que seria o próprio cunhado, sem ele saber. Diante da Abigail, porque embora as mulheres não pudessem participar de espetáculos públicos de apedrejamento, ele usou da sua autoridade para que Abigail ali com ele estivesse, já que planejava depois dali prepararem-se para o casamento, que ambos iam se casar. E embora Abigail chegue um pouco depois para não ver a cena trágica, vendo aquele cristão venerando, amarrado a um poste, com o rosto totalmente deformado e desfigurado, totalmente deformado com hematomas, misturando-se como se fosse uma pasta com sangue e suor, ela reconhece o irmão de quem havia se afastado no passado, se perdido na cidade de Corinto. Vai até Estevão, abraça-o, não consegue compreender o que é, porque ele tinha mudado de nome. O antigo Gesiel agora era Estevão. Chora, morre ali diante de Saulo estupefato e diante dela própria. E ali começa a sua peregrinação, o seu caminho para o seu inferno pessoal, o rompimento com Abigail, a morte de Abigail mais tarde por tuberculose de angústia. E ele, com a sua raiva, despeja ainda mais a culpa dos cristãos e assassina várias famílias, várias pessoas, tornando-se o primeiro perseguidor. Para na viagem à cidade de Damasco, a fim de alcançar Ananias, o cristão que havia conhecido a sua amada Abigail e que havia apresentado o Evangelho de Jesus para ela, porque antes de morrer Abigail se tornara cristã. Ele ia para destruir Ananias, e a arrancada de Damasco até Jerusalém, Ananias a pedradas. Nas portas de Damasco ele tem um fenômeno de transe, tomba do animal sobre o qual ele estava montado, e vê uma figura veneranda rasgando o céu, conforme a palavra autorizada de Emmanuel, em Paulo Estevão, psicografia de Chico Xavier, que vai na sua direção, aquele homem que ele não conhecia, que ele pergunta suave e docemente: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é você? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Ele então abre um pranto convulsivo, a presença daquele homem que ele tanto odiara, mas não conhecia, apenas porque ele era fiel a Moisés, e a lei mosaica dizia que quem estivesse contra Moisés deveria morrer a pedradas, e foi isso que ele fez, fiel à lei. Ele percebe que estava diante de uma mensagem diferente, não era um mistificador, não era um charlatão, era alguém especial. Então ele olha chorando, os amigos ali não estavam compreendendo, pensando que ele estava louco, e ele então pergunta: Senhor, que queres que eu te faça? Entrega total, diz Emmanuel, submissão total a ele. Diante de Jesus e Saulo havia um buraco, um abismo, que Saulo tinha que agora transpor, e Jesus diz: entra na cidade, Saulo, e lá eu te direi o que tu deves fazer. Ele desperta do transe, estava cego, o impacto emocional lhe deu uma espécie de cegueira, talvez cegueira histérica. Ele entra, se hospeda em um motel, tinha algum dinheiro, pagou 3 dias e ficou ali, orando. Às vezes dúvidas assaltavam, era um antigo apaixonado, orgulhoso. Será que aquilo era verdade, não era uma alucinação? Mas ele permaneceu fiel, porque o impacto emocional foi muito grande. Jesus disse a ele que lá lhe seria dito o que é que ele deveria fazer. No 3º dia, já com fome, alguém bate-lhe a porta. Ele pergunta quem é, e ele ouve do outro lado: irmão Saulo, Jesus me apareceu essa noite e me disse para vir até aqui, de estender as mãos sobre os seus olhos, para curar-lhe da sua cegueira. E ele então pergunta: quem é você? Ananias. Emmanuel vai dizer: a ovelha perseguida vai salvar o lobo perseguidor. Ele chora, abraça os pés de Ananias. Ananias não entende o que estava acontecendo, não sabia de nada, estende as mãos. Na irradiação, Saulo recobra a visão, e a partir daí começa o seu purgatório.
o seu caminho na direção da autossuperação. Quantas vezes ele entrava nas sinagogas onde era aplaudido e homenageado, tomava a palavra e começava a falar de Jesus, e os seus irmãos fariseus, os seus amigos de raça, os seus companheiros do sinédrio, quantas vezes expulsaram ele a pedradas e a pontapés, quantas vezes esteve em feridas abertas, desmaiado, considerado morto várias vezes, jogado nas hienas, entre aspas, nos monturos das cidades. Ali ele recobrava mais tarde a lucidez, voltava, continuava pregando. Pregou em todo mundo conhecido na época. E se hoje somos cristãos, devemos a ele, que conseguiu levar a mensagem cristã fora de Israel, para outras regiões, até que alcança o seu céu, em um momento em Israel, em Jerusalém, quando é apedrejado, diz Emmanuel, por várias pessoas, ele entra no êxtase. E embora as pedradas alcançando as suas carnes, já em idade avançada, que ele laceram e abrem feridas purulentas, ele já não sente absolutamente nada. Já estava no êxtase que não sentia nada, diz Emmanuel. E mais tarde vai a Roma, enfrenta a loucura de Nero, embaraça o próprio Nero, já idoso, profundamente depauperado, com um dos olhos vazados de tanta pedrada, um câncer de garganta possivelmente. Ali estava segurando o cajado e vai para a direção do seu céu. No momento final, ele dobra-se sobre os joelhos diante do legionário romano, o soldado romano de Nero, que manda a execução da pena de morte, ordena-lhe, e ele então, o soldado romano, começa a tremer a espada e diz: eu lamento ter que fazer isso, porque me impressiona a vossa atitude. Você me impregnou nesses dias de peregrinação. Então Paulo diz: soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. O soldado tremeu tanto, diz Emmanuel, que não consegue destapar a cabeça. Foi necessário um segundo golpe. E ele tomba e encontra Gesiel, Estevão, que vem recebê-lo do mundo espiritual. Ele joga aos braços de Estevão e pede perdão. Diz: o que é isso? Todos nós erramos, só Jesus foi puro. Abigail aparece. Diz: agora o nosso noivado pode começar aqui, já que não tivemos oportunidade de nos consociarmos na terra e termos uma família carnal. E Jesus apresenta-se também para recebê-lo, segundo o próprio livro de Emmanuel. É, portanto, a peregrinação, metaforicamente representada no inferno, no purgatório e nos céus, conforme disse Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, é necessário encontrar esse reino de Deus no próprio coração. Diríamos em linguagem psicológica atual: o inferno são os nossos conflitos, são as nossas perturbações, são as nossas tendências agressivas e perturbadoras. O purgatório é a reforma íntima, o desenvolvimento pessoal, o esforço para se superar, para cultivar bons hábitos. E o céu é a plenitude, é o nirvana, é a paz de consciência, é a bem-aventurança. Por isso, meus amigos, a doutrina espírita vem nos convidar ao melhoramento a cada dia, ao exercício periódico do cultivo dos bons hábitos, das boas ações. Não importando se os outros pensam de maneira diferente, façamos o bem. Porque, segundo os bons espíritos, o bem é a melhor forma de superar as nossas tendências negativas, através da abnegação. Questão 886 do Livro dos Espíritos. A abnegação, que faz com que a nossa natureza animal seja superada pela nossa natureza espiritual. A abnegação, o bem. Que me importa se os outros pensam de maneira diferente? Sempre vão pensar de nós. Que me importa eu ficar me preocupando em agradar fulano ou beltrano? Quantos de nós ficamos perdendo tempo em agradar? Porque no fundo temos no inconsciente o desejo de sermos amados, de sermos queridos. Mas aquele que não se preocupa com isso, senão por amar, já é livre. Porque quem mais ama é quem é mais livre. Quem ama é que se liberta. Diz Joana de Ângeles em Amor Imbatível Amor. Porque quem fica esperando ser amado tem mais carências, tem mais necessidades. Portanto, está mais preso a essas necessidades. Então, tentemos, exercitemos. É claro que não vamos conseguir de um momento para o outro uma dedicação de um Francisco de Assis. E nenhum mundo espiritual pede isso de nós. Mas, se nós começarmos, porque eles próprios também começaram, desenvolveremos um tesouro
como disse Jesus, tesouro esse que a traça não rói, que a ferrugem não consome e que o ladrão não rouba. O verdadeiro tesouro é aquele que levamos conosco. Quantas, e eu falava isso ontem em outra casa, quantos desses famosos que nós temos visto hoje na mídia, que têm riquezas colossais, que têm fama, e se deslumbram, se fascinam, se autofascinam, e acabam vítimas da droga, da overdose. Temos visto algumas personalidades famosas aí na mídia morrerem de drogas, pelo menos recentemente foram 3. Então, nós ficamos perguntando o que é isso? Todos nós podemos nos deslumbrar, nos autofascinar e ficarmos na condição de Midas, o rei da mitologia, que tudo que pegava virava ouro, que se autofascinou no conto mitológico, e derrapamos numa drogadição, na tragédia da dependência, porque esses artistas, para se manterem na mídia, precisam repetir as mesmas performances, o mesmo desempenho, o que é quase impossível. São pressionados, são cobrados, e como não conseguem descer de destaque, começam a usar a droga para ter o mesmo desempenho, a mesma energia, inicialmente movido por curiosidade e por boas intenções, para depois mergulharem na tragédia da dependência. Podemos evitar tudo isso, porque eles têm cofres colossais, mas não levam nada. Fortunas imensas que não podem desfrutar depois da morte. Então o verdadeiro tesouro é aquele que nós levamos conosco para alcançar o reino de Deus que está dentro de nós. Para concluir, cito um caso de Chiniachik, o psicólogo brasileiro, que falou certa vez em uma das suas obras sobre esses conceitos de maneira diferente. Entrevistando algumas pessoas em uma construção civil, ele teve a dimensão desses níveis, o inferno, o purgatório e o céu, na seguinte colocação. Perguntou a um desses trabalhadores braçais da construção civil o seguinte: o que é que você está fazendo? E o indivíduo respondeu: eu? Você parece que é cego? Não está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou carregando um monte de pedra. Ele disse: revoltado. Esse é revoltado, portanto chama do inferno. O segundo, ele foi e disse: o que é que você está fazendo? Eu sou um miserável, eu estou carregando essas pedras, estou me acabando todo aqui. Esse daí, resignado, acomodado, então estava no purgatório purgando. E o terceiro, ele foi e perguntou: o que é que você está fazendo? Eu estou construindo a catedral. Estava no céu. Como ele olhava de maneira diferente. Eram 3 pessoas fazendo a mesma coisa, cada uma delas tendo a visão. O terceiro tinha uma utilidade, ele via uma função e se sentia útil na função que ele exercia. Portanto, estava amando, dedicando-se, portanto, já estava no céu. Quando nós fazemos aquilo que fazemos de maneira amorosa, de maneira afetuosa, tudo se torna diferente. Conseguir aprender a fazer as coisas com amor é o verdadeiro céu, o reino de Deus que está dentro de nós. Muita paz.